Muito bem, doutores. Vamos dar sequência, então, na nossa preparação aqui para a segunda fase. E hoje a ideia é nós trabalharmos com o procedimento do rito do júri, tá? Então, vocês sabem que se vocês analisarem o histórico de provas do exame de ordem nessa segunda fase, vocês vão perceber que até hoje a gente não teve nenhuma alegação final do procedimento do rito do júri. Então, isso seria uma possibilidade aí para a sua prova nesse exame, porque até hoje isso não foi cobrado. E então, nessa nossa aula de hoje, a ideia é trabalhar com o procedimento do rito do júri e as duas possibilidades de peça que nós teríamos nesse caso e que estabelecem um diferencial em relação aos demais procedimentos. Então, a gente vai trabalhar com os memoriais no procedimento do rito do júri e vamos trabalhar paralelamente o recurso em sentido estrito, que até hoje foi cobrado 4 vezes no exame de ordem e as 4 vezes que foi cobrado diz respeito a um recurso em sentido estrito de uma decisão de pronúncia. Tá? Então, historicamente, aí foram essas vezes que foi cobrado no exame de ordem. Tá? E o assunto é o mesmo. Tá? O assunto é o mesmo. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui e abrir a nossa tela, nosso slide. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu encaminho para vocês aqui. Tá? Eu encaminho para vocês esses slides aqui, essas anotações, tá? Não tem problema nenhum. Então, tudo que a gente discutiu até hoje nessas aulas aí práticas, vocês vão perceber que está aqui, tá? Nesses slides aqui, tá? Nessas telas brancas aqui que a gente vai editando. Então, vamos lá. Vamos colocar mais uma página em branco aqui. Então, vamos lá, doutores. O procedimento do rito do júri, ele tem uma particularidade, não é? Ele segue a sequência do procedimento normal. Então, vamos pegar aqui, ó, tá? A mesma lógica que nós temos em relação ao procedimento comum. Tá? Então, a única diferença é o fundamento. A única diferença é o fundamento. Deixa eu pegar e copiar tudo isso daqui. E vamos pegar e acertar os detalhes aqui. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui nos interessa. Vamos pegar só as particularidades. Então, mais uma vez, doutores, mais uma vez, tudo começa com a prática de um crime, tá? Temos um inquérito policial, onde serão apurados a materialidade e os indícios de autoria. Só que aqui a primeira coisa que você tem que levar em consideração e você precisa tomar muito cuidado. A pergunta que eu faço, quais são os crimes de competência do tribunal do júri? Essa é a primeira questão. Tá? Por quê? Porque somente os crimes de competência do tribunal do júri que serão submetidos a esse rito especial. Tá? E aí, pessoal, vocês vão ter que tomar cuidado com isso. Somente crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. E aí, você me pergunta, pô, Jair, quais são esses crimes dolosos contra a vida? Tá? Quais são esses crimes dolosos contra a vida? Tá aqui, ó, somente crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.
Tá? Quais são os crimes dolosos contra a vida? Aí, meu filho, toma cuidado com isso. Homicídio, então, CP, artigo 121. Depois, instigação ao suicídio. Suicídio ou automutilação. Vocês sabem que mudou, doutores, tá? Depois eu vou mandar, inclusive, para vocês um arquivo lá que trata sobre essas mudanças do artigo 122. Automutilação, CP, artigo 122. Infanticídio. E aborto. 124. Aqui, 124 a 126, tá? Então, somente esses crimes aqui, pessoal, somente esses crimes aqui que estarão sujeitos ao procedimento do rito do júri. Cuidado, tá? Cuidado. Crime, tá, de latrocínio é crime doloso contra a vida. Então, muitas vezes a pessoa pega, mas a vítima morreu. Só que tem um detalhe, é crime doloso contra a vida, não é crime doloso contra o patrimônio, não é crime doloso contra a vida. Então, latrocínio não entra dentro desse contexto aqui, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, muito bem. Se você tem um crime doloso contra a vida, tá, a competência será do rito do júri e nós seguiremos, então, portanto, o procedimento previsto no artigo 406 e seguintes, 406 e seguintes do Código de Processo Penal. Tá certo? Ok? Muito bem. Então, vejam só, doutores, qual é a sequência ou qual é a diferença básica que nós temos em relação ao procedimento, tá? Então, lembre-se, 406 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Denúncia, do mesmo jeito, doutores, com os requisitos do artigo 41 do CPP, vai encaminhar para o juiz competente, e aí já tem o primeiro detalhe que a OAB gosta de enrolar nas questões dissertativas e inclusive na peça. Então, por exemplo, se o promotor pegar e oferecer uma denúncia contra um cidadão perante uma vara criminal comum, o que você já vai ter que alegar de cara em relação em relação ao crime? De cara, o que você vai ter que alegar? A incompetência do juízo, tá? É uma competência em razão da matéria, portanto é absoluta, o juiz é absolutamente incompetente. Lembrem-se que é uma competência que jamais se prorroga. Então, isso já foi cobrado no exame de ordem numa questão dissertativa em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra um cidadão, tá? Contra um cidadão perante uma vara criminal, doutores, perante uma vara criminal. E aí a primeira coisa que você teria que alegar nesse caso é a incompetência absoluta do juízo, tá? Muito bem, então, a denúncia tem que ser oferecida perante o juiz competente, que é o juiz da vara do tribunal do júri da comarca tal. E aí, o juiz pode rejeitar e pode receber. Aqui a fundamentação é a mesma, porque lembrem-se, os artigos 395, 396, 397, tá? E 397, 396A e 397 se aplicam a todos os procedimentos de primeiro grau. Então, está aqui, artigo 395, tá? 395. O juiz, então, vai mandar citar o réu, tá? Que é o 396 e o 396A, para que ele apresente resposta à acusação. Até aqui é exatamente igual, doutores. Exatamente igual, tá? Exatamente igual. A resposta à acusação no procedimento do rito do júri é a peça mais inútil que existe. Por quê? Porque a resposta à acusação, basicamente, ela vai servir para que você pegue e
apresente documentos, quesitos, o rol de testemunhas, só para isso, doutores, tá? Só para isso. Por quê? Porque aqui, ó, essa absolvição sumária, ela não vai ser analisada agora. Então, isso aqui a gente supre. Isso aqui some, tá? Aqui, nós só temos, depois da apresentação da resposta à acusação, uma espécie de réplica. Aqui nós temos a réplica do Ministério Público, tá? Então, deixa eu pegar aqui e botar aqui réplica. Direito à réplica do MP, tá? Somente isso. E aí, segue a vida normal, doutores, segue a vida normal. Nós vamos para a audiência de instrução e julgamento, tá? Para a audiência de instrução e julgamento, conforme o artigo, e aqui não é o 400, tá? É o 411 do CPP, tá? 411 do CPP, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? A lógica é exatamente a mesma. Então, primeiro, o que a gente vai ouvir? A vítima, se for possível, tá? Então, a gente vai ouvir a vítima normalmente quando se tem um crime tentado, tá? Então, nós vamos pegar o 411 do CPP. Então, declarações do ofendido, se for possível, tá? Isso num homicídio tentado. A inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, tá? O artigo deixa isso bem claro. Esclarecimento de perita, acariações, reconhecimento de pessoas e, por fim, o interrogatório do réu. Então, a sequência, doutores, é exatamente a mesma, mas o fundamento está no 411 do CPP, tá? Então, isso aqui é igual. E aí, doutores, nós vamos para as alegações finais. Nós vamos para as alegações finais. Veja só, o rito do júri, ele não contempla a possibilidade, de alegações finais por memoriais. Mas, como o procedimento comum ordinário se aplica subsidiariamente a qualquer procedimento de primeiro grau, é possível, então, a apresentação de alegações finais por memoriais também no rito do júri, e o fundamento vai ser o 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ok? Muito bem. Agora é que são elas, tá? Agora é que entra aqui a diferença básica, doutores, em relação ao procedimento. Então, apresentadas as alegações finais aqui, o juiz ele vai ter quatro possibilidades de decisão, com base naquilo que foi alegado. Então, o juiz pode pronunciar o réu, tá? Pode pronunciar o réu. A segunda possibilidade, ele pode impronunciar. Ele pode, doutores, desclassificar o crime, ou ele pode pegar e promover o quê? Ou ele pode fazer o quê? Absolver sumariamente o réu. Absolver sumariamente o réu. Então, o juiz aqui, ao final da primeira fase do rito do júri, ele tem, portanto, quatro possibilidades. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou alegar, então, Jair, nos meus memoriais na primeira fase do rito do júri? Tá? Mas como é que eu vou saber que é memorial? Pô, meu filho, aí numa altura 10 do campeonato, se você não souber, eu já vou começar a perder a fé no ser humano. Então, você vai saber que é memorial do rito do júri quando se tratar de um crime doloso contra a vida e chegou lá depois da audiência de instrução e o Ministério Público já apresentou as suas alegações finais por meio de memoriais. Tá? Normalmente, o Ministério Público vai pedir o quê? A pronúncia do acusado nos termos da denúncia. Então, a pronúncia é a decisão, doutores, que põe fim à primeira fase e habilita para a fase seguinte, que é o julgamento do boneco em plenário. Tá?
Então, para que o juiz possa pronunciar o réu, o que eu preciso? Eu preciso de prova da materialidade e eu preciso de indícios suficientes de autoria. Lembrando que a decisão, doutor ela é sempre pró societate. Na dúvida, o juiz pronuncia, certo? Então, o Ministério Público, normalmente, ele vai pedir o quê? A pronúncia. E você vai pedir o quê? Uma dessas três possibilidades aqui. Então, você vai trabalhar nas suas alegações finais com uma dessas três possibilidades aqui. Você não vai pedir a pronúncia, é claro, você não é acusação, a não ser que você esteja funcionando como assistente de acusação, aí tudo bem. Agora, fora isso, é claro que não. Então, você vai trabalhar com uma dessas três possibilidades. Nesta ordem. Primeiro, o que você vai tentar? O que você vai tentar nas suas alegações finais? Então, vamos colocar aqui sequência de teses. Então, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o que você vai tentar? Primeiro, você vai tentar o quê? Absolvição sumária. Onde está o fundamento da absolvição sumária? CPP, artigo 415. Então, você vai tentar absolver sumariamente o réu com base em uma das hipóteses do 415. E o que diz o 415? Primeira situação, provada a inexistência do fato. O fato não aconteceu, provado. Tá? Então, eu não tenho materialidade do crime. Segundo, eu não tenho indício suficiente, eu não tenho prova de que ele é o autor do fato. Terceiro, o fato não é crime. E quarto, demonstrado causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. E aqui tem um pulo do gato, pessoal. Presta atenção nesse inciso 4 do artigo 415. Então, está dizendo aqui, provada demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. E aí, olha o parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, esse inciso 4, no caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal. Salvo quando esta for a única tese defensiva. Salvo quando esta for a única tese defensiva. Tá? Então, presta atenção aqui em mim. Eu vou até colocar a tela cheia de novo para você olhar para mim. Tá? Então, veja só, doutores. Quando eu estou no procedimento comum e eu vou pedir a absolvição sumária, eu vou fazer isso com base no artigo 397. E o artigo 397, ele diz lá que o juiz absolverá sumariamente o réu quando? No inciso 2, quando presente causa manifesta de excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade por doença mental. Então, significa dizer o quê? Que lá no procedimento comum, se eu tiver uma causa de inimputabilidade, ou seja, se o réu ele for considerado inimputável por doença mental, eu não posso pedir absolvição sumária. Por quê? Porque a absolvição sumária ela é incompatível com a absolvição imprópria, que é aquela que o juiz determina ou declara ao final do processo, absolvendo o réu, mas imputando medida de segurança. Agora, no procedimento do rito do júri, o que acontece? Tá? Ele está dizendo que não se aplica essa causa de isenção de pena, ou seja, essa excludente de culpabilidade, não se aplica, salvo quando for a única tese defensiva. Então, veja só, se eu chegar nas minhas alegações finais, no procedimento do rito do júri, tá? E
pedir a absolvição sumária em razão da inimputabilidade por doença mental, isso é possível? É plenamente possível, desde que seja a única tese defensiva. Lá no procedimento do rito comum, isso não é possível. Eu não posso pedir absolvição sumária. Aqui no rito do júri, eu posso pedir absolvição sumária, desde que seja a única tese defensiva. Pô, Jair, como assim? Pessoal, presta atenção. Eu peguei, o cara pegou e foi considerado louco, doido, tá? Inimputável. Tá? Se isso for a única tese que eu tenho, perfeitamente possível. Mas veja bem, o próprio réu, lá no interrogatório, ele diz que ele agiu em legítima defesa. Ou eu tenho outras provas no processo que tratam da legítima defesa e eu pedi, primeiro, que ele seja considerado inimputável. Segundo, eu tenho a legítima defesa. Ou vice-versa. Eu pergunto, eu posso pedir absolvição sumária nesse caso? Por esse fundamento? Não, não posso. Por quê? Tá? Porque aí isso é matéria que tem que ser discutida em plenário. Não pode ser em sede de absolvição sumária. Então, guarda isso, meu filho. Guarda isso, porque isso daqui é uma questão que pode cair na sua prova, uma questão potencial de prova. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o quê? Pedir a absolvição sumária do acusado. Pô, Jair, olhei o meu problema, revirei aqui, não achei nenhuma causa de absolvição sumária, mas há dúvidas quanto à autoria. Ah, então, se há dúvidas quanto à autoria, eu vou para a minha segunda tese aqui. Vou para a minha segunda tese aqui, que seria o quê? A impronúncia. Vou tentar o quê? Impronúncia. Tá? E aí o fundamento está no artigo 414 do Código de Processo Penal. Por quê? 414 diz o quê? Que não se convencendo o juiz da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, ele impronunciará o acusado. Tá? Então, se a discussão reside em torno da existência ou não, ou da inexistência de provas da materialidade da autoria, eu vou pedir a absolvição, eu vou pedir a impronúncia do acusado. Pô, Jair, mas não tem nada para absolver sumariamente, não tem nada para impronunciar. O que eu vou pedir num terceiro momento, então? Na sequência, o que eu vou pedir num terceiro momento? A desclassificação. A desclassificação, com base em qual artigo, doutores? Lá, o artigo 419 do Código de Processo Penal. Tá? Então, a desclassificação com base no artigo 419. E o que diz o artigo 419? Quando o juiz se convencer da existência de crime diverso, tá? Ele vai o quê? Desclassificar o crime e, nesse caso, se ele não for competente, vai ter que encaminhar os autos para o juízo competente. Tá? Pô, Jair, como é que isso acontece? Vamos supor, doutores, que o Ministério Público tenha acusado o seu cliente por um crime de homicídio com dolo eventual, por exemplo. Com dolo eventual. Qual é a tese que você vai poder desenvolver aqui nesse sentido? Você vai tentar, por exemplo, desclassificar por um crime de homicídio culposo. Tá? Se o juiz entender que realmente não houve dolo, mas houve culpa consciente, por exemplo, isso acontece muito nos delitos de trânsito, tá? Se o juiz entender que houve culpa consciente e não dolo eventual, ele vai desclassificar para homicídio culposo. Ele desclassifica para homicídio culposo. E lembrem-se, a competência do tribunal do júri é para julgar crimes dolosos contra a vida, não culposos. Então, se ele desclassifica para um crime de homicídio culposo, ele automaticamente se torna incompetente para julgar o caso. Tá?
E aí ele encaminha os autos para o juiz competente. Então, vamos lá, doutores. Nós estamos no rito do júri, procedimento do rito do júri. Chegou nas suas alegações finais, você vai trabalhar com 3 possibilidades. Absolvição sumária, 415, impronúncia, 414, desclassificação, 419. Jair, eu posso trabalhar com absolvição sumária e com a impronúncia? Posso. Tá? Posso. É possível. Tá? Já foi aventada essa possibilidade. Inclusive, na última vez que caiu, um reze em relação ao procedimento do rito do júri, tá? Haviam 2 teses possíveis e que foram cobradas no gabarito. Tá? Então, se caiu uma alegação final, no procedimento do rito do júri, tá? A fundamentação é o 403, parágrafo 3º, e o que você vai desenvolver aqui em sede de direito, tá? Defesa de mérito, tá? Absolvição sumária, impronúncia e desclassificação. Nessa sequência, tá? Nessa sequência. Pô, Jair, mas qual é a diferença básica da absolvição sumária para impronúncia em relação às consequências? Bom, as duas colocam fim ao processo. A diferença é que a absolvição sumária ela faz coisa julgada material, ou seja, impede a reapreciação do caso. Já a impronúncia ela faz coisa julgada formal. Isso significa dizer o quê? Que se num futuro surgirem novas provas, é possível reabrir o caso, entre aspas. Tá certo? Tá? Então, essa é a sequência lógica dos memoriais aqui. E o resto é tudo igual, tá, doutores? O prazo de 5 dias, tá? Pode existir preliminar? Pode, aí vai depender do que foi realizado na audiência de instrução. Vamos imaginar que o juiz tenha indeferido a oitiva de uma testemunha que surgiu depois, doutores, a famosa testemunha referida. Tá? Bom, isso caracteriza cerceamento de defesa. Tá? Vamos supor que o juiz tenha subvertido a ordem de oitiva das testemunhas. Vamos supor que o juiz tenha subvertido a ordem da própria audiência, determinando, por exemplo, o interrogatório do réu em primeiro lugar. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Ok? Aí, vamos lá. Vamos partir do pressuposto, doutores. Vamos partir do pressuposto. Tá? Vamos partir do pressuposto que trata-se de um crime doloso contra a vida. Trata-se de um crime doloso contra a vida. E o procedimento seguiu normalmente. O procedimento seguiu até o final. Chegou lá, o Ministério Público pediu pela pronúncia, você pediu pela impronúncia ou pela absolvição sumária, e o juiz, na sua decisão, veja só, não é uma sentença no sentido estrito da palavra, é uma decisão interlocutória, tá? É a única decisão interlocutória mista não terminativa que nós temos no processo penal, é a decisão de pronúncia, tá? E de uma decisão interlocutória mista não terminativa, cabe recurso sentido estrito, não tem o que discutir. Tá? Inclusive, está previsto lá no artigo 581, inciso 4. Aliás, o 581 é de leitura obrigatória, tá, doutores? Principalmente no que diz respeito lá aqueles assuntos que foram tacitamente revogados pela Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, mais precisamente pelo artigo 197. Tá? Então, nós tínhamos muitos incidentes na execução que eram atacados por meio de rese, e a partir do momento em que entrou em vigor a Lei de Execução Penal, esses dispositivos, esses incisos foram tacitamente revogados pelo artigo 197. Então, tudo isso já foi explicado na aula específica sobre recurso em sentido estrito, que eu espero que vocês tenham assistido. Tá certo? Tá? Então, vamos lá, doutores. O juiz chegou ao final da primeira fase do rito do júri, tá? E pegou
e pronunciou o acusado. Tá? Pegou e pronunciou o acusado. Da decisão de pronúncia cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Tá? Aí, pô, Jair, como é que eu vou fazer esse recurso em sentido estrito? Vamos voltar aqui para a nossa tela, para o nosso slide. Tá? Então, vou copiar isso daqui tudinho, essa parte aqui, tá? Vou copiar essa parte aqui. Então, chegou aqui ao final da primeira fase do rito do júri, não é? Então, juiz pode pronunciar, impronunciar, desclassificar, absolver sumariamente. Chegou ao final aqui, o juiz doutor optou por pronunciar o réu. Da decisão de pronúncia, nós já sabemos, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Qual o fundamento? CPP, artigo 581, inciso 4. Pronto. Então, vamos agora interpor o nosso recurso em sentido estrito. Ô, Jair, como é que eu faço um rese? Pessoal, como você faz qualquer outro recurso. Nós temos aqui a folha de interposição, tá? Folha de interposição, que vai ser direcionada para quem? Para o juiz que proferiu a decisão. Então, excelentíssimo senhor juiz, presidente da vara do tribunal do júri da comarca tal. Então, ou ao juízo da vara do tribunal do júri da comarca tal. Processo número, parágrafo preambular. Fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, não se conformando com a decisão de folhas tal que o pronunciou como em curso nas penas do artigo tal do Código Penal, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, interpor recurso em sentido estrito, requerendo desde logo recurso em sentido estrito. Aí, no outro parágrafo, você vai ter que tomar cuidado com um artigo específico, que é o artigo 589 do CPP. O que diz o artigo 589? Ele trata do juízo que é o efeito regressivo do rese, ou do rese. O que é o efeito regressivo? O que é esse juiz de retratação? Você vai requerer num parágrafo à parte, doutores, tá? Você vai requerer à parte o juízo de retratação, tá? Isto posto, requer a retratação de Vossa Excelência e, não sendo o caso, o encaminhamento do recurso à superior instância para julgamento. Então, você tem que fazer menção ao 589, porque isso pontua na sua folha de interposição do recurso em sentido estrito. Então, são quatro coisas que vão pontuar na folha de interposição do recurso em sentido estrito: endereçamento, fundamento, tá? Claro, o rese, né? O fundamento do rese, o juízo de retratação e a data. Tá? São as quatro coisas que vão pontuar nessa folha de interposição aqui do rese. Então, vamos lá. Para quem que você vai endereçar? Para o juiz que proferiu a decisão. Tá? Qual é o nome da peça? Interpor, que é o verbo, recurso em sentido estrito. Qual o fundamento? 581, inciso 4 do CPP. Qual é a data? 5 dias. Tá? Então, pronto. Você pontuou, gabaritou a sua folha de interposição. Agora, doutores, nós temos que analisar aqui o mérito ou o conteúdo das suas razões do recurso em sentido estrito. Então, vamos lá. Razões do rese. Tá? Claro que você não vai abreviar, tá? Você vai colocar lá por extenso. Então, o que eu vou pegar e alegar nas minhas razões do rese? Então, veja só, você vai endereçar para quem? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, ou do Distrito Federal. Processo número... E aqui, doutores, é o quê? Recorrente e recorrido, né? Recorrente e recorrido.
Quem que é o recorrente? Seu cliente. Quem que é o recorrido? Ministério Público. Razões do recurso em sentido estrito. Dos fatos. Você vai narrar os fatos de uma forma muito sucinta. Lembrando que se tiver algum incidente no processo, é bom você destacar ele nos fatos para amarrar eventual pedido de nulidade. Tá? E aí, aqui, doutores, mesma estrutura. Tá? Mesma estrutura, um ponto. Dos fatos. Tá? Depois, você vai pegar aqui 2 do direito. Direito. Dentro do direito. Dentro do direito. Você vai aventar a possibilidade de existência de preliminares, e geralmente tem. Preliminares. O que você alega em preliminar? O que a gente discute em preliminar mesmo? Normalmente cai o quê? Nulidade, tá? Nesses casos aqui cai nulidade. Pode haver prescrição? Pode haver prescrição, tá? Pode haver prescrição. Uma particularidade muito importante, e é uma nulidade recorrente no rito do júri, doutores, é o excesso de linguagem, em relação à decisão de pronúncia. Pô, Jair, o que significa isso, esse excesso de linguagem, doutores? Tá? Quando vocês forem olhar lá o artigo 413 do CPP, o artigo 413 ele diz que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, desde que convencido, é claro, da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria. E aí, o 413, parágrafo 1º, presta atenção, ele diz o quê? Que a fundamentação da pronúncia estará limitada à indicação da materialidade e da existência de indícios de autoria. Tá? Só. E o que o juiz vai se limitar a fazer aqui? Vai declarar o dispositivo legal em que o réu, o acusado, ele estiver em curso e as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena aqui que eventualmente estiverem presentes. Só. Isso significa dizer o quê? Que o juiz, numa decisão de pronúncia, em hipótese alguma, pode pegar e formular juízo de valor. Ah, porque na opinião desse juiz ele já é culpado, a culpa ficou perfeitamente demonstrada. Pessoal, isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso vicia a opinião dos jurados. Tá? Então, uma decisão de pronúncia, o juiz ele vai se limitar a dizer o quê? O crime está perfeitamente comprovado conforme exame de corpo de delito ou laudo de exame cadavérico de folha astal. Há indícios de autoria. Por quê? Porque a testemunha A falou isso, a testemunha B falou isso, e há uma filmagem que dá indicação de que ele estivesse presente no momento da prática do crime. Só. A conduta, aparentemente, deve ser qualificada por isso. Tá? É só isso que o juiz pode falar. O juiz não pode externar qualquer juízo de valor por ocasião da decisão de pronúncia. Diz, há indícios de que ele é culpado. Não pode, porque se ele fizer isso, ele incorre num vício de excesso de linguagem e isso é nulidade absoluta. Tá certo? Então, essa é uma nulidade recorrente da decisão de pronúncia. Então, posso ter nulidades, posso ter aquelas nulidades que eu já falei, subversão da ordem, cerceamento de defesa porque não houve, por exemplo, o juiz indeferiu o artigo de uma testemunha, coisas desse tipo. Tá? E, claro, pode estar extinta a punibilidade pela prescrição, nada impede que isso aconteça. Lembrando que a prescrição, nesse caso, a gente conta como? Da data do fato até o recebimento da denúncia, do recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia, depois até a decisão confirmatória da pronúncia. Tá? Então, cuidado que eu tenho um outro marco interruptivo da prescrição aqui, não é a da sentença. Ok? Preliminares. E aí, o que eu vou discutir no mérito? No meu recurso em sentido estrito. 2.
Mérito. O que eu vou discutir no mérito, no meu recurso em sentido estrito? Mesma coisa, doutores, que eu arguí aqui. Então, no meu mérito aqui, eu vou discutir esta sequência de teses aqui, ó. É isso que eu vou discutir no meu mérito aqui. Tá? Então, vou tentar num primeiro momento a absolvição sumária. Tá? Se eu não tiver, eu vou tentar em pronúncia. Lembrando que a absolvição sumária, doutores, ela é bem compatível com a impronúncia. Eu posso alegar as duas, dependendo das informações que tiver no problema. Ou eu posso trabalhar com a ideia de desclassificação. Tá? Posso trabalhar com a ideia de desclassificação aqui, em razão, por exemplo, da ausência de dolo. Eu posso tentar a desclassificação de um homicídio consumado para uma lesão corporal seguida de morte. Então, pode ser. O cara está sendo acusado de homicídio, tá? Pode estar sendo acusado de homicídio, e aí eu estou trabalhando com uma ideia aqui de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Ou uma outra tese que é muito boa aqui, doutores, e aí eu vou pedir para vocês olharem lá no meu Instagram, tem duas teses lá que são muito interessantes em relação a crime doloso contra a vida, tá? Ou crime doloso contra a vida, principalmente no que diz respeito à tentativa, quando você trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Então, olhem lá as duas teses, tá? As duas teses, e que isso é uma situação possível que pode ser cobrada na sua prova. Então, eu tenho, por exemplo, uma tentativa de homicídio, houve a desistência voluntária, você só responde pelo quê? Pelo crime de lesão corporal. Tá? E conforme for, inclusive, esse crime pode ou estar prescrito ou pode ter ocorrido a decadência em razão da falta de representação. Tá certo? A mesma coisa pode acontecer em relação ao crime de tentativa de homicídio e ter um arrependimento eficaz. Tá? Então, olhem lá, essas teses elas são perfeitamente possíveis. E aí, doutores, você pegou, fez a sua amarração aqui, vamos para a parte do direito, tá? Vamos para, perdão, a parte 3, que é a parte dos pedidos, tá? Pedidos, dos pedidos. E aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu vou pegar e vou colocar um negócio aqui que é a primeira coisa que você vai pedir em qualquer recurso. Você tem que pedir em qualquer recurso. Primeira coisa, e que eles vão pontuar, é o que pontua no pedido. Conhecimento e provimento. Conhecimento e provimento do recurso. Então, isso daqui, ó. Então, você vai pedir o quê? Tá? O conhecimento e o provimento do recurso para que seja decretado em preliminar a nulidade da instrução, com base nesse fundamento. No mérito, a absolvição sumária com base no 415, inciso 3 do Código de Processo Penal. Mas tem que pedir isso aqui. Se você não pedir isso aqui, você já vai zerar o pedido. Então, quando for recurso, apelação, reze, agravo em execução, primeira coisa que você tem que pedir, conhecimento e provimento do recurso. Não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Tá certo, doutores? Pô, Jair, mas o reze não se aplica somente às decisões de pronúncia. É claro que não. É claro que não. Mas é uma das hipóteses que você pode pegar e é a hipótese que mais foi cobrada no exame de ordem até hoje. Quando você pega, na verdade, o artigo 581 do CPP, tá? Você vai perceber que o recurso em sentido estrito, tá? O recurso em sentido estrito, ele cabe o quê? Da decisão do juiz que rejeitar a denúncia ou queixa. Lembrando que não cabe reze em sede de juizado especial criminal, tá?
Então, se porventura o juiz rejeitar a sua queixa lá no GCRIM, cabe apelação, não reze. Pelo amor de Deus, não me erra isso. Tá? Não me erra isso. Tá? Não cabe reze no juizado. Quais são as outras hipóteses? Concluir pela incompetência do juízo, que pronunciar o réu é a situação mais recorrente, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, desde que essa ordem seja proferida pelo juiz de primeiro grau. Por quê? Porque não cabe reze em segunda instância. Não cabe reze em segunda instância. Tá? E aí você tem lá uma série de situações, lembrando que eu já tratei disso com vocês em outra oportunidade, lá na aula que está disponível lá na plataforma, tá? Sobre as regras em relação ao reze. Inclusive, tem o e-book com os macetes para você fazer o reze com aqueles apontamentos importantes, também está disponível. Aquilo lá é leitura obrigatória, doutores, leitura obrigatória. Tá? E os vídeos também são obrigatórios, tá? Porque senão você não vai desenrolar aqui no seu recurso em sentido estrito. Tá certo, pessoal? Então, os aspectos mais importantes aqui em relação às duas peças que podem ser cobradas em relação ao rito do júri é o recurso em sentido estrito, é o recurso em sentido estrito, tá? E também pode cair uma alegação final por meio de memoriais, tá certo? Tá? Então, esses são os aspectos mais importantes que a gente tem que destacar aqui em relação a esses pontos, tá? Vou fazer o intervalo aqui da gravação aqui para depois a gente pegar e abrir para dúvidas.